Olá, Railsa! Bem-vindos a mais uma das nossas leituras mensais aqui no canal. Vamos agora fazer a leitura do nosso mês de outubro de 2021. Então já vai se concentrando em uma dessas três conchas, ver qual mais te chama a atenção. Enquanto você vai se concentrando e escolhendo, eu vou dar os recados, porque essa é uma leitura geral, como sempre lembrando, né? Ela vai ser bastante abrangente, ela não vai ser muito específica. Caso você queira uma leitura específica para o seu mês de outubro, eu estou fazendo as leituras para o mês de outubro. É só entrar em contato comigo através do e-mail ono.runas@gmail.com ou no Instagram, @ono.runas, e pedir a leitura do mês de outubro. Eu também estou fazendo acompanhamento mensal com as runas, que são um pacote de 5 leituras mensais, semanais, perdão, durante todo o mês. Então, cada semana tem uma leitura, durante 4 semanas, e no final da quarta semana eu dou a leitura de síntese, né? A gente faz esse acompanhamento, que é praticamente um progresso, uma jornada aí através das runas, que elas vão aconselhar toda semana, trazer conselhos, possibilidades e até alguns desafios que vão te ajudar bastante na sua caminhada. Recados dados. E se você quiser também aprender a ler as runas, a gente está com um curso com as inscrições abertas, mais informações no meu perfil. Então eu quero que você escolha agora, se possível comente a sua opção e depois me diz se fez sentido para você a leitura. A concha número 1, que vai te trazer os conselhos para o seu mês de outubro, ou é a concha número 2 que vai trazer esses conselhos? Ou então, por fim, a concha número 3, que vai trazer os melhores conselhos para o seu mês de outubro. E vamos aos resultados. Para quem escolheu a concha número 1, vamos ver o que as runas têm a dizer em relação ao mês de outubro de 2021. Odin, Norns, Urd, Verdant, Skull. Por favor, me revelem as possibilidades e conselhos para o mês de outubro para quem escolheu essa opção. Kenaz oculta, Tilas, invertida, Ferru e Kenaz oculta. Então vamos lá, mês de outubro traz dilemas, possibilidade de dilemas. O que quer que aconteça, permaneça dentro da sua integridade, faça as coisas dentro do que é correto. Cuidado com o que você vai valorizar no mês de outubro, né? Porque podem aparecer situações em que é mais fácil fazer o desonesto, em que é mais fácil agir pelo injusto. E quando eu falo o injusto, desonesto, nem sempre eu estou falando em algo que vai te beneficiar necessariamente. Porque às vezes a gente faz com que nós estejamos em situações que são injustas para a gente, para agradar o outro, por medo de dizer não, porque a gente quer a aceitação do outro, né? E eu acho que tem muito a ver com isso essa leitura. Não é nem tanto uma busca por se beneficiar. Pode ser também, né? Essa leitura pode trazer esse alerta para que você não priorize sair por cima numa situação, né? Não busque só sair por cima. Veja se isso é correto. Se você está fazendo alguma coisa que é correta, que é íntegra, que é justa, e faça aquilo que vai te trazer honra, não aquilo que vai te trazer algum benefício às custas de fazer algo errado, de prejudicar alguém, de acabar cometendo algum erro, alguma infração, né? Mas, pela configuração que eu vejo sair aqui, principalmente pela Kenaz invertida, eu vejo mais uma tendência de se colocar em situações injustas para que o outro te dê algum tipo de valor, né? É como se você deixasse, se você apagasse esse seu brilho. Kenaz oculta diz muito sobre isso. Você deixa de deixar sua marca, você apaga seu brilho, você se coloca nos bastidores como plano de fundo, para que o outro veja você como alguém, né, desapegado, humilde, para que o outro
de repente saia por cima de você e de alguma forma te valorize por isso, né? A gente busca, às vezes, a aprovação dos outros, nem que isso custe a gente abrir mão da nossa honra, do nosso valor. A gente se desvaloriza para buscar o valor do outro. E as runas, elas aconselham que não é bem por esse lado. A gente não tem que buscar o valor que o outro dá pra gente. O valor que a gente busca está na gente. Somos nós que estabelecemos esse valor e não o outro que vai dar esse valor pra gente. Então, o conselho das runas para o mês de outubro é que você pense bem antes de se colocar em segundo plano por causa dos outros, né? Para agradar os outros ou para que o outro te veja com bons olhos. Porque será que vale a pena? Será que vale a pena você deixar de ser quem você é? Será que vale a pena você se colocar em situações injustas? Será que vale a pena você se desonrar? Você não ser tudo que você pode ser, né? Você apagar esse seu potencial só para que o outro veja esse valor em você? Porque na realidade pode até ser uma busca vaidosa essa, em busca de uma valorização vazia, uma valorização que não vai ser verdadeira, não vai ser por quem você verdadeiramente é, mas sim por algo que você fez e que acabou te colocando numa situação injusta, numa situação em que você não tem o seu valor devidamente reconhecido, não tem o seu valor devidamente demonstrado ali. Porque quando você não se coloca por inteiro, você não se coloca integralmente como você verdadeiramente é, e o outro te valoriza, o outro não está valorizando quem você é, o outro está valorizando aquela parcela que você mostrou, aquele fragmento do que você é. Então, não é um valor integral, né? Não é um valor que corresponde ao que você é. Então, não tenha medo de demonstrar quem você é, né? Não apaga, não deixa oculta essa chama que essa sua força de criação. Não vá pelo mais fácil, né? Porque Kenas também pede muita ação pra gente. Quando ela sai oculta, ela fala que a gente está ocultando essa ação. E muitas vezes, a situação injusta na qual a gente se coloca, também é a gente deixar de agir, né? É a gente deixar de tomar uma ação porque, de repente, se a gente tomar essa ação, o outro vai ver a gente com maus olhos. Ou, de repente, a gente espera que o outro faça por nós. E nesse caso as runas falam para a gente dar um pouco, baixar a bola um pouco, né? Também não precisa ser 8 ou 80, não precisa se rebaixar para o outro valorizar, mas também não precisa se colocar como alguém magnânimo ali que vai receber tudo do outro sem precisar fazer um esforço. Então, é preciso sim fazer um esforço, é preciso fazer uma ação, e essa ação ela vai demandar que você faça a coisa certa, né? Porque existe uma predisposição a fazer o que é mais fácil. E o que é mais fácil nem sempre vai ser correto. E o que é correto nem sempre vai corresponder àquilo que a gente espera. As nossas expectativas nem sempre vão em direção ao que é correto, ao que é justo, ao que é íntegro de verdade. E a honra e o valor e a lealdade estão justamente em fazer a coisa certa, fazer o que é certo e o que é justo, mesmo quando isso não é aquilo que mais vai nos beneficiar. É aí que mora o verdadeiro valor das coisas. O valor das coisas não está em sair por cima. Parece lição de moral, né? Mas é o que as runas dizem, está dentro das virtudes nórdicas, inclusive. Isso é bem reforçado na filosofia deles. O verdadeiro valor não está em se beneficiar, né? Em sair por cima, em sair como vitorioso o tempo inteiro. Às vezes, não sair como vitorioso, né? É mais honrado do que você sair sim como vitorioso, porém fazendo isso de maneira injusta, fazendo isso de uma maneira incorreta, né, que não é certa. Então, entre ser uma pessoa beneficiada, mas que carrega ali um peso na consciência, que carrega ali uma mácula de saber que o que fez não foi a coisa certa, não foi a coisa correta, não foi a coisa justa, e não se beneficiar tanto, de repente,
mas saber que você fez a coisa certa, ter sua consciência tranquila e poder dormir em paz, escolha o lado certo das coisas, por mais desafiador que possa ser. Esse é o conselho para quem escolher a concha número 1 nesse mês de outubro. Uma última coisa, por mais que às vezes as nossas ações justas e corretas não nos beneficiem no momento, o valor e a honra que isso nos traz ao longo prazo pode ser muito benéfico, né? Então, finalizando, esse foi o conselho para quem escolheu a concha número 1. Eu espero muito que tenham gostado. Tenham um excelente mês de outubro e até a próxima. Para quem escolheu a concha número 2, vamos ver o que as runas têm a dizer. Hoje, Norns, Urd, perdão, Skud, por favor, me revelem possibilidades e conselhos para o mês de outubro de 2021 para quem escolheu essa concha. Vamos lá. Ferru, Nautis invertida. Invertida não, oculta, perdão. Uruz invertida e Ínguas. Mês de outubro sai um pouco parecido para as leituras, né? Tanto da concha 1 quanto da concha 2. Mas vamos lá. Apesar de serem parecidos, vêm com recados diferentes. Mês de outubro te diz que você não precisa se fazer de forte o tempo inteiro. Você não precisa fingir que não sente dores. Você não precisa fingir que é uma pessoa inabalável, que é uma pessoa de ferro. Você não precisa esconder as suas dores de si mesmo. Não precisa ocultar isso de você, das pessoas. Às vezes a gente quer ser demais o que não é. A gente quer ser perfeito, a gente quer ser quase robótico. A gente não sente dor, a gente não se deixa abalar. Tudo tá tranquilo pra gente, tudo tá de boa. Isso não me afeta, eu sou maior que isso, eu sou mais forte que isso. E vai segurando, vai colocando para debaixo do tapete, vai represando, vai reprimindo. E quando vai ver, perdeu o controle. Perdeu o controle porque as emoções se tornaram maiores do que você pode segurar. Porque você segurou tanto que aquilo explodiu em cima de você, né? E não tem como nós, humanos, sermos dessa maneira. Não tem como a gente ser forte o tempo inteiro, não tem como a gente ser perfeito, não tem como a gente nunca errar, não tem como a gente ser completamente desprovido de emoções negativas, de dores, de preocupações, de sofrimento. Faz parte da nossa experiência humana. E querer negar isso, querer esconder isso de si mesmo, é querer viver numa utopia, num país das maravilhas, onde tudo é perfeito, né? Ou pode ser que nem tudo seja perfeito, mas você tem aquela pose de herói, que é forte, que aguenta, que não precisa da compaixão do outro, que não precisa que o outro olhe para você, né, com empatia, porque você consegue, você é forte, você leva isso, você não precisa de ajuda, mas você talvez precisa baixar um pouco essa pose, porque isso pode te afetar. Porque não faz bem reprimir esses sentimentos. Esses sentimentos, os nossos instintos, quando eles são muito represados, quando a gente reprime muito esse nosso lado, mais de repente explosivo, mais efervescente, ou esse nosso lado mais natural mesmo, né? A gente vai reprimindo, querendo ser civilizado, querendo ser forte, querendo não demonstrar fraqueza. E isso vai se tornando um animal cada vez mais forte. Porque se a gente se recusa a olhar para esse lado, ele vai crescendo como uma semente. E quando cresce, quando esse nosso lado cresce, quando essas nossas emoções começam a crescer demais, a gente reprimiu tanto elas que a gente não, em momento algum, encarou elas. Então a gente não sabe como elas são. A gente não sabe o que elas querem dizer. A gente não sabe de onde elas vêm, como elas reagem. E a gente vai guardando um monte de coisa. Quando a gente vai ver, a gente já guardou tanta coisa, essas coisas se acumularam tanto, que foram sementes que a gente foi jogando para trás, assim, achando que não ia dar em nada,
Mas quando a gente olha para trás, essas sementes que a gente foi jogando por cima do ombro, né, para disfarçar, eu não vou olhar para isso de frente, então eu vou jogar para trás. E a gente olha e a gente vê que atrás da gente se formaram ervas daninhas, ervas venenosas, enfim, todo tipo de planta que a gente não sabe lidar, que a gente não viu que cresceu, mas que estão ali e estão prejudicando a nossa terra, né? Ou seja, os sentimentos que a gente não encara, que a gente vai só empurrando para debaixo do tapete, que a gente vai evitando encarar, eles crescem e se desenvolvem. E a gente às vezes esconde tanto, oculta tanto isso de si mesmo, que quando a gente vai olhar para eles, eles já estão tão grandes, tão desenvolvidos, que eles fazem com que a gente perca o controle deles. E às vezes a gente tem crise, às vezes a gente não sabe lidar com isso, né? E aí haja terapia. Terapia que eu digo é terapia de verdade, né? Com um profissional capacitado. Profissional com CRM, né? Legalizado, lembrando, quem cuida dessa parte de saúde mental é um profissional de saúde mental apenas. Não entregue sua saúde mental para pessoas que não têm formação na área de psicologia. E as emoções represadas, elas têm esse efeito na gente, né? Elas crescem, elas são sementes em potencial. Então, o mês de outubro, ele traz essa reflexão para você. Essa sua busca por ser uma pessoa, né, valente, com pose de herói, essa sua busca por querer ser uma pessoa forte, querer demonstrar, querer que o outro te veja apenas como pessoa forte, que o outro não veja a sua fraqueza, que o outro só veja o seu lado bom. Será que isso não está fazendo com que você reprima de si mesmo algumas coisas que são essenciais que você entenda? E será que não está ficando um pouco tarde para você olhar para essas questões antes que elas se tornem maiores do que você pode carregar? Olhe com carinho para o seu lado humano, olhe com carinho para suas limitações, para suas fraquezas, para suas dores. Se permita chorar, se permita tirar um momento para se lamentar, para sentir dor, para sentir revolta, para sentir tristeza. Não oculte isso de si mesmo. Não tire essa experiência de si, porque é importante para você sentir essas emoções. É importante para você entrar em contato com o seu lado selvagem, primitivo. É importante para você entrar em contato com as suas emoções mais afloradas, né? Que muitas vezes estão ligadas a um certo sentimento de melancolia, a um certo sentimento de solidão, de fraqueza mesmo, de vazio existencial. É claro que não é para a gente se entregar, né? É para a gente mergulhar de cabeça nisso, principalmente quando a gente tem essas predisposições a emoções mais intensas, sem a ajuda de um profissional, né? Se você não tem o acompanhamento de um profissional de psicologia, não é para também achar que é para mergulhar de cabeça nessas emoções e achar que está tudo bem também, porque a gente tem que conhecer os nossos limites, saber até onde a gente pode ir. Mas é aquela história sempre, não é 8 nem 80, é encontrar o meio termo. Não é reprimir essas emoções e achar que não tá tudo bem não lidar com elas, nem é encarar todas de frente de uma vez só, né? É ir um dia de cada vez, encarando uma questão de cada vez, uma fraqueza de cada vez, um momento de cada vez, porque é essencial a gente se conhecer, e para a gente se conhecer, a gente precisa conhecer todos os nossos lados. É preciso a gente legitimar também as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas dores, porque a gente não é forte o tempo inteiro, a gente não é controlado o tempo inteiro, a gente não é positivo o tempo inteiro. E tá tudo bem nisso. Isso não tira o nosso valor, isso não retira da gente quem a gente é, o nosso valor, o nosso mérito, a nossa honra, né? Então não pense que você se sentir mal um dia, ou você ter um dia de fraqueza, ou uma semana de fraqueza, vai fazer com que você se torne uma pessoa ruim, negativa, pior, menos digna, menos honrada. Não vai. Se permita sentir essas emoções, se permita ser humano, mas tudo no seu tempo, com calma e com delicadeza e com amor próprio também.
cuidando de si acima de tudo. Esse é o conselho para o mês de outubro, para quem escolheu a segunda concha. Espero muito que tenham gostado, espero que esse conselho possa ajudar de alguma forma. Tenham um excelente mês de outubro e até a próxima. Agora, para quem escolheu a concha número 3, vamos ver o que as runas têm a dizer. Wood, Ignorance, Ura, Perdão, Escuro, por favor, revelem possibilidades e conselhos para o mês de outubro de 2021. Quem escolheu essa opção? Vamos lá. Realmente os conselhos estão muito parecidos esse mês. Os conselhos conversam muito entre si. Se puder, assista os 3, porque de repente pode te servir, os 3. Achei interessante como eles vão um se ligando no outro, né? Mas aqui a gente tem Lagus e Tiwaz invertida. Para quem escolheu a concha número 3, o mês de outubro ele vai pedir uma certa cautela nas emoções. Cuidado com o que você percebe da realidade e a diferença entre o que você percebe da realidade e o que de fato é a realidade. Porque a nossa verdade não é a verdade objetiva do mundo, dos fatos. Nem sempre a nossa verdade pessoal vai corresponder à verdade dos fatos, à realidade dos fatos. Muitas coisas que a gente entende e que a gente pensa e que a gente percebe passam pelo filtro das nossas emoções, das nossas experiências pessoais que acumulamos ao longo dos anos. Tudo isso vai se transformando, se acumulando e que resulta na nossa percepção, em quem nós somos, né? E isso não é errado, isso não é ser uma pessoa parcial, né? Nós somos humanos, nós percebemos as coisas através das nossas experiências, das nossas vivências. As nossas vivências ajudam a gente a entender o mundo ao nosso redor. Isso é essencial do nosso comportamento, senão a gente seria máquina programado para agir, reagir de tal jeito, de jeito X, de jeito Y, né? E nós não somos tão objetivos assim, nós somos subjetivos. Nós temos um mundo de emoções, de percepções, de situações passadas, de vivências, que vão ali moldando o que a gente percebe da nossa realidade, o que a gente vive da nossa realidade e como a gente interage com o mundo externo a gente, o mundo ao nosso redor, né? Então, o mês de outubro, com essas duas runas, ele fala que é para ficar um pouco mais atento a esse lado emocional e o quanto ele faz você não perceber as coisas da maneira como elas realmente são. O mês de outubro, perdão, ele vai pedir um pouco mais de discernimento e pé no chão. Cuidado com as emoções muito afloradas, cuidado com o julgamento muito emocionado, cuidado para não perceber as coisas com um sentimentalismo muito grande, a ponto de você acabar agindo de maneira injusta, incorreta, ou você acabar cometendo alguma injustiça por conta de um julgamento equivocado. Não que isso seja intencional da sua parte, né? Eu não estou dizendo que aqui rola uma maldade, ou uma intenção de prejudicar o outro necessariamente. Não. É uma questão, como eu disse, que passa pelo nosso filtro emocional. As nossas experiências, elas modificam muito a maneira como a gente percebe o mundo e a maneira como a gente reage às informações ao nosso redor. Então, muitas vezes, querendo fazer a coisa certa, a gente faz a coisa errada. Querendo ser justo, a gente acaba sendo injusto. Porque nem sempre o que é correto para nós vai ser correto para o outro. Às vezes a gente quer ajudar o outro e a gente vai ali e acaba invadindo o espaço do outro. E o que a gente achava que ia ajudar acaba atrapalhando. Porque o outro vive uma outra realidade e nós vivemos a nossa realidade. Às vezes a gente está bem intencionado, mas a gente percebe as coisas do nosso ângulo, da nossa visão, não da visão do outro. Então a nossa boa intenção, a nossa vontade de ajudar, a nossa vontade de fazer o certo, de repente passando pela vivência, de repente passando pela visão do outro e pela situação como ele está agora, ou como ele já esteve, ou como ele quer estar,
não é a coisa certa e não é a coisa justa. É claro que existe um senso de justiça universal que é factível, né? Que não é parcial. Isso a gente pode ver relacionado a leis, por exemplo, né? As leis, elas são as leis. Independente se alguém acha certo ou errado, as leis são as leis. Mas em relação a questões mais emocionais, questões mais pessoais, cada um vai viver sua realidade de um jeito. Cada um vai ter aquilo que é certo e errado dentro de si. Cada um tem sua bússola moral, né? E não adianta você querer impor a sua bússola moral para o outro. Não adianta você querer que o outro ache certo o que você acha certo, que o outro ache errado o que você acha errado, ou que o outro ache bom o que você necessariamente acha bom. É preciso a gente saber viver e conviver com as diferenças, saber viver e conviver com o outro sem que a gente esbarre no espaço pessoal do outro, né? Sem que a gente acabe impondo a, a nossa visão em cima do outro. E o mês de outubro, ele te traz essa necessidade de olhar as coisas com um pouco mais de racionalidade, ao invés de se jogar na emoção, no calor do momento, e agir, agir por impulso, agir fazendo, achando que está fazendo a coisa certa, mas sem parar um pouco e se colocar no lugar do outro e pensar um pouco, né, se de repente aquilo não pode ser um pouco ruim para o outro. Será que isso vai ser bom para ele ou só é bom para mim, né? Ou eu acho que vai ser bom para ele, porque na minha cabeça, na minha concepção isso é bom, mas e na experiência do outro, na vida do outro, será que isso vai ser bom também? Então, exercitar o olhar externo, o olhar imparcial é essencial no mês de outubro para não acabar cometendo algum erro sem querer, né? Não acabar cometendo algum erro no calor do momento porque agiu ali na emoção sem se atentar que a realidade ela existe além daquilo que você vive subjetivamente. A realidade objetiva é diferente e a realidade subjetiva que o outro vive dentro da mente dele também vai ser diferente da sua. E às vezes essas realidades colidem e causam algum certo conflito. Então, por isso é preciso a gente prestar bastante atenção em como a gente está encarando essa realidade, tanto a nossa realidade pessoal, quanto a realidade do outro, quanto a realidade objetiva dos fatos, né? A gente não acabar cometendo erros querendo acertar. Então, essa foi a leitura, esse foi o conselho, foram os conselhos, né? Para o mês de outubro, para quem escolheu essa concha. Eu espero muito que tenham gostado, espero que esses conselhos possam vir a ser úteis durante o mês de outubro. Um excelente mês para todos e até a próxima.